livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai ao nosso Deus, vosso Deus, os seus servos e vós que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Também houve uma voz como a de grande multidão, como um som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Dize-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não façais isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar a Sua obra neste lugar. Assim como, Senhor, Tu já falaste através dos Teus louvores. Assim como, Senhor, Tu já falaste através das orações entoadas na Tua casa. Assim como, Senhor, Tu já falaste, Senhor, conosco através das palavras lidas, Senhor. Continua, Senhor, a falar os Teus preceitos, a Tua vontade e o Teu querer a cada um de nós. Que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser exaltado e que seja o Senhor a ser reconhecido neste lugar. Que todo homem, toda pessoa diminua para que Tu cresça. Que o Senhor seja exaltado e que seja o Senhor a ser engrandecido. É isso que te pedimos e já te agradecemos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, domingo passado falamos a respeito da queda da Babilônia, a queda da grande meretriz, a queda da falsa igreja, a qual corrompeu a muitos e levou muitos a pecar e blasfemar contra o Senhor. Falamos também a respeito dessa autoridade, não só religiosa, mas também política e também comercial, que existe e que agirá nos fins dos tempos.
João continua nos falando a respeito desta queda, mas em outra perspectiva de visão. João vai nos dizer agora sobre a perspectiva daqueles que estão no céu com Cristo Jesus. Domingo passado vimos que aqueles que viram a queda da Babilônia choravam, se desesperavam e clamavam, e estavam chorando e se desesperando pela queda desta Babilônia. Mas as pessoas que estão no céu com Cristo Jesus glorificam ao nome do Senhor, pois Ele é poderoso, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso João vai dizer, depois dessas coisas, depois de todas essas coisas vistas na terra, que a Babilônia caiu, que o povo se humilhava, chorava, depois dessas coisas ouvi no céu uma forte voz, como de imensa multidão, que dizia, aleluia, ou louvado seja o Senhor, a salvação, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus. A igreja do Senhor estará no céu glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Só Deus é dono desse louvor. Só Deus é dono desta exaltação. Só Deus é dono dos aplausos. Só Deus é dono de tudo aquilo que precisamos realizar e fazer. Pois a Ele seja a honra, a glória e o louvor. E João diz que houve uma alta voz dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Tudo é do Senhor. Todas as coisas foi feito para Ele, por Ele e por intermédio dEle são todas as coisas. Por isso precisamos verdadeiramente, como filhos e filhas de Deus, glorificar e exaltar o nome desse Deus. Precisamos, com nossa vida, com o nosso modo de viver, precisamos, com nossas atitudes, com nossas escolhas, com nosso pensamento, glorificar e dar honra a quem merece a honra, dar glória a quem merece a glória, exaltar a quem merece ser exaltado. Precisamos glorificar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso, pois os céus proclamam a sua glória, os céus anunciam e proclamam a glória do Senhor. Precisamos, como criaturas e filhos de Deus, proclamar e exaltar esse Deus muito digno de ser louvado. Pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. João vai dizer, aquela voz diz, pois seus juízos são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor acontecerá. Não é história da carochinha, não é história para boi dormir. Acontecerá o fim dos tempos. Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva amada. Muitas pessoas têm dito que não existe inferno, que não existe isso, que não existe aquilo. Jesus Cristo nos prometeu que voltará para nos buscar e voltará para nos levar para morar com Ele eternamente. E os céus proclamam, pois seus juízos são verdadeiros. Verdadeiros são os juízos do Senhor. Por isso, não deixe para depois, não deixe para amanhã o seu arrependimento, não deixe para depois de se acertar perante Deus, pois o amanhã pode ser muito tarde. Seus juízos são verdadeiros e justos.
justo é o Senhor. O Senhor derramará a sua ira, o Senhor derramará o seu juízo sobre a terra, pois Ele é justo e fiel. E Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. Lembra quando vimos em Apocalipse 6 e Apocalipse 9, a qual debaixo do trono do Senhor havia um mar de vidro, e as pessoas clamavam, as almas clamavam: até quando, Senhor, permitirá? Até quando, Senhor, permitirá que isso aconteça? E talvez nós mesmos nos perguntamos: até quando o Senhor se vingará da sua justiça? Até quando o Senhor permitirá que os ímpios vivam fazendo o que fazem, vivam agindo da forma que fazem? Até quando o Senhor entrará com seu juízo sobre a vida daqueles que têm escolhido viver o seu eu, escolhido viver a sua vontade, escolhido viver os seus desejos, escolhido dar luz à sua mentalidade, os seus desejos, e tem feito coisas, atrocidades perante o céu, perante Deus? Pessoas têm vivido uma vida conforme o seu bel prazer, e às vezes clamamos e perguntamos: Senhor, até quando o Senhor olhará e permitirá que isso aconteça? Até quando o Senhor olhará e verá coisas acontecendo na guerra, pessoas sendo estrupadas, pessoas sendo massacradas, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo humilhadas? Talvez você tenha se perguntado até quando, mas o Senhor julgará. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem o controle em suas mãos. E o Senhor julgará e Ele vencerá. Nós já sabemos os finais, sabemos o final da história. E o final da história é que moraremos com Cristo Jesus eternamente, e que Ele vencerá toda maldade, tudo aquilo que se faz será julgado perante o Senhor. E precisamos, como igreja do Senhor, também analisar as nossas vidas, porque Deus, Ele analisa e vê todas as coisas. Ou isso não te traz temor? Ou isso não te incomoda de saber que Deus está vendo tudo que você está fazendo? Deus está vendo todas as coisas que você está fazendo. Deus está vendo tudo aquilo que você tem feito. Por mais que você não mostre para o seu irmão, por mais que você não mostre para a sua família, por mais que você não mostre para o seu marido, por mais que você não mostre para a sua esposa, Deus está vendo. Os olhos do Senhor vê todas as coisas. O salmista vai dizer: da onde me esconderei, Senhor, dos teus olhos? Se eu subir aos mais altos montes, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor está lá também. Não tem como fugir da presença do Senhor, pois só Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele julgará. Ele julgará toda a iniquidade, Ele julgará toda a maldade. Cristo, Deus, julgará tudo e dará à sua igreja uma morada celestial eternamente. Amém. Outra vez disseram: aleluia, a fumaça que sai e sobe pelos séculos, e disseram: aleluia, a fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Será uma morte. Aqueles que forem para o inferno, será uma morte eterna. Queimarão durante séculos e séculos. A fumaça subirá de séculos e séculos. Pessoas estarão tendo ranger de dentes, sofrimento, angústia,
e no céu pessoas estarão glorificando ao nome do Senhor, pois Ele te salvou, Ele te comprou com preço de sangue e te levou para morar com Ele eternamente. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostrarão-se e adorarão a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, assim seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como os 24 anciões, assim como os 4 seres viventes adoram o Senhor, precisamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Precisamos todos os dias, ao acordar, agradecer. Precisamos todos os dias, ao nos alimentar, agradecer ao Senhor. Precisamos todos os dias, ao nos deitar, agradecer ao Senhor, pois só Ele é digno de toda honra e de todo louvor. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. Louvai ao nosso Deus. Se Deus é o seu Deus, louve ao Senhor. Se Deus é o seu Deus, se você crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se você teme ao nome do Senhor, louve e engrandeça ao nome do Senhor. Também ouvi outra voz, uma voz, como de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que diziam: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reinará. Já reina. Não reinará, Ele reina. A qual aquela multidão, a qual foi-se ouvido o número, e o seu número era um número que dava para ser contado, agora foi ouvido uma voz como de grande multidão, como um som de muitas águas, como sons de trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. A igreja do Senhor estará nos céus, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Estaremos juntamente com Deus, com Cristo Jesus nos céus, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Mas só iremos estar no céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se aqui na terra nós glorificarmos e exaltarmos o seu santo nome. Só conseguiremos estar com Cristo Jesus se verdadeiramente permanecermos com as nossas vestes limpas perante o Senhor. Só iremos estar com Ele se verdadeiramente guardarmos os seus mandamentos e viver e adorar o nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Alegremos-nos, exaltemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Chegou o tempo das bodas do Cordeiro. Chegou o tempo de Cristo Jesus voltar para despojar a sua noiva, a sua igreja. O casamento judeu era feito de 4 etapas. A primeira etapa era o noivado, a segunda etapa era o tempo da preparação, onde a noiva se preparava fazendo e descendo ao seu enxoval, e o noivo se preparava para pagar o dote,
do casamento é onde viria o preparo, o noivado e o preparo. Depois, o noivo saía da sua casa, ia em uma procissão louvando até a casa da noiva, e aonde a noiva descia e voltava para a casa do noivo, onde tinha a festa do casamento, e ali eles tinham esse casamento e desposavam. O noivado era algo tão importante naquela época, não era como o noivado de hoje. Assim como José e Maria, o texto nos fala da Bíblia sobre eles, quando José descobre a gravidez de Maria, ele decide deixá-la em secreto, porque ele era noivo dela, ele não tinha casado com ela, ele era noivo dela ainda. E o casamento e o noivado era algo que, quando você tinha que romper o noivado, você tinha que dar um divórcio para a pessoa. O noivado já era praticamente o casamento que nós vivemos hoje. Você precisava dar um divórcio. Mas o texto vai nos dizer, ele vai nos mostrar que José, para não fazer isso com Maria, ele decide a deixar em secreto, para não sujar as suas vestes. Mas quando nós vemos que o anjo fala com ele, que ela estava esperando o filho do Senhor, então, essa era o significado do casamento na época. Esse era o significado do noivado naquela época. E a qual nós vamos ver também em Mateus, que vai nos falar a respeito do noivo, a respeito das virgens, as prudentes e as nércias, que nos fala que chega alguém e grita: olha, lá vem um noivo. Assim era naquela época. O noivo vinha e os padrinhos vinham na frente gritando: olha, o noivo vem aí, o noivo está chegando. E as noivas acordavam e se arrumavam, prontas para encontrar com o noivo. E assim será. E alegremos-nos, exaltemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Você já se preparou, noiva? Você já está preparada para Cristo Jesus? Você está preparada para o noivo? Você já se preparou? Você já purificou as suas vestes? Você já guardou o seu coração do mal? Você já se preparou, noiva do Senhor? E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. A salvação ela é pela graça de Cristo Jesus, mas as obras foram feitas para ser vivida pelos que verdadeiramente são salvos em Cristo Jesus. Você não precisa de obras para ser salvo, mas você precisa agir e viver de obras para demonstrar que você é um salvo em Cristo Jesus. Por que eu não preciso de obras para ser salvo? Porque não vem de você, é dom de Deus. Mas você precisa fazer as obras, cumprir as obras, para você demonstrar que você é um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Porque quem teve encontro com Cristo Jesus não tem como permanecer no pecado. Quem decidiu viver com Cristo Jesus não tem como viver nas mesmas velhas práticas. Quem decidiu viver com Cristo Jesus não tem como falar de outra coisa a não ser de Cristo Jesus. Quem decidiu entregar a sua vida com Cristo Jesus e viveu experiências com Ele, e viveu uma caminhada de vida com Ele, não tem como falar do tempo, não tem como falar de coisas profanas, só tem como falar daquele que mudou a sua história, daquele que mudou a sua vida, daquele que realizou a grande obra na sua vida. Por isso algumas pessoas do mundo vão dizer: lá vem um crente chato, só fala de Deus, não tem como falar de outra coisa. Quem foi amado e recebeu um amor tão grande, um amor incompreensível, um amor que ninguém pode te dar, não tem como não pronunciar ou não exclamar ou não dizer sobre este amor, que é Cristo Jesus, e esse morto na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado.
Precisamos, como igreja do Senhor, viver uma vida íntegra ao Senhor. Precisamos, como igreja do Senhor, viver uma vida de escolher agradar o nosso noivo. Lembra quando você namorava? Lembra quando você estava no tempo de namoro? E você falava assim: não, eu vou com essa blusa aqui porque ela falou que eu fico bonito. Não, eu vou com esse vestido aqui que ela falou: nossa, você está bem arrumada. Lembra quando antigamente você se arrumava para ir ver a sua namorada? Você falava assim: não, eu vou fazer assim porque ela gosta assim. Não, eu vou agir desse jeito porque ela gosta desse jeito em mim. Então eu vou fazer dessa forma. É assim que devemos agradar ao Senhor. Temos que agradar ao Senhor com o que Ele quer e o que Ele gosta. O Senhor, Ele requer santidade. O Senhor requer que sejamos santos, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos buscar a santidade. Precisamos viver essa santidade todos os dias das nossas vidas. Precisamos viver, ser separados do pecado e viver uma vida para o Senhor. Precisamos verdadeiramente guardar a palavra do Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar aquilo que Ele tem para nós, guardar a nossa fé para que ninguém roube a nossa coroa. Precisamos viver uma vida de entrega ao Senhor, pois se vivemos do mesmo modo que antes vivíamos, Cristo morreu em vão. Se continuamos vivendo no pecado, se continuamos vivendo uma vida entregue ao pecado, Cristo morreu em vão, porque Cristo morreu para te libertar do jugo do pecado. Cristo morreu para te dar vida e te dar uma vida abundante. Cristo morreu para te dar um modo de escolher viver a vontade de viver com Cristo Jesus. Cristo morreu para que você tivesse escolha, porque antes você era morto, estava morto em seus delitos e pecados, e não tinha como escolher, pois morto não escolhe, morto não tem vontade, morto não tem escolha. Mas Cristo Jesus morreu para te dar vida e te vivificou, você ainda estando morto em seus delitos e pecados, para você decidir viver uma vida ao lado de Cristo Jesus eternamente. Amém. Por isso precisamos escolher melhor as nossas escolhas. Precisamos analisar bem o caminho que temos trilhado, pois o salmista vai nos dizer que todos os caminhos aos olhos do homem parecem bons, mas há caminhos que são de morte, não de vida. Aos nossos olhos todos os caminhos parecem ser floridos, ser bons. Por isso o Senhor nos deixou o Espírito Santo do Senhor para habitar dentro de mim e de você. Pois nós não sabemos nem orar da forma que convém, mas o Espírito do próprio Deus que habita em nós é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar da forma que convém, porque só pensamos no nosso umbigo, só pensamos na nossa vontade, só pensamos naquilo que desejamos carnalmente. Mas o Espírito do Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Espírito de Deus sabe o que Ele pode ou não te dar, o que Ele pode ou não cumprir na sua vida, pois Ele sabe o dia do seu amanhã e você não conhece. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia da núpcia do Cordeiro. Diz-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Seremos bem-aventurados. Jesus vai nos dizer em Mateus sobre as boas bem-aventuranças. E aqueles que se encontrarem com Cristo Jesus para bodas serão bem-aventurados. Seremos agraciados por Deus, abençoados por Deus. Então lancei-me nos seus pés para adorá-lo,
Mas ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João prostrou-se para adorar aquele que estava falando, e vimos aqui com essa frase dizendo que não era nem Deus nem Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que os anjos adoram a Jesus e a Deus. E então ele disse: não me adore. Mas ele lhe disse: olha, não façais isso, sou conservo teu e dos seus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Sou igual a você, eu somente vivo no céu, mas eu sou igual a você, sou conservo de Deus, eu sou servo de Deus, e também de Jesus, e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que possamos adorar ao Senhor por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Ainda que o Senhor não faça e não realize mais nada de hoje em diante na sua vida, tudo que Ele já fez até aqui, seja grato ao Senhor. Exalte ao nome desse Deus. Glorifique ao nome do Senhor, pois só Ele é digno de todo louvor e de toda a exaltação. Amém. Eu quero convidar os diáconos da casa do Senhor